Boa noite, igreja, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas nesta noite, amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo e Poderoso, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, conforme o Teu chamado para nesta noite, nós recebermos o Teu maná celestial, Senhor. Um pão tão precioso, Pai, que é a Tua palavra. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que toda a influência do diabo, todo o sofisma, toda a perturbação do diabo contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos, eu venho aqui repreendê-los, mas em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que os Teus anjos estejam livres aqui para ministrar intensamente na nossa mente toda a palavra que o Senhor quer que seja dita nesta noite. Coloca um guarda na minha boca, toma a minha mente e leva cativa em obediência a Cristo, e que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 14, página 202. Números, capítulo 14, página 202. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou dar uma contextualizada. Números 14 não é 202. Perdão, irmãos. Números 21. Números 21, página 202. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou dar uma contextualizada para explicar o que aconteceu. A partir do versículo 14, Edom nega a passagem de Israel. Em Números, do 14 até o 29, fala da passagem do povo de Israel pelos termos de Edom, pois o rei de Cádiz não deixou Israel passar por suas terras, então eles tiveram que rodeá-los. Em seguida, Israel partiu para Or, e ali Arão morreu. E o povo, durante 30 dias, chorou pela morte de Arão, o sumo sacerdote. E em seguida, no capítulo 21, do 1 ao 3, começa com a vitória de Israel sobre o rei Arad. Então, percebe, o povo queria passar pelo meio de seus irmãos, porque Edom era filho de Ismael, irmão de Isaac, mas eles não deixaram passar no caminho do Egito, saindo do Egito. E eles tiveram que contornar toda a terra de Edom por causa do rei de Cádiz. E logo em seguida vem a morte de Arão, o seu sumo sacerdote, que o Senhor tinha escolhido. E depois disso, o Senhor deu a vitória para eles, porque eles dispuseram no coração que se o Senhor os entregasse, os cananeus, eles iriam destruir por todos. Tudo aquilo que o Senhor pedia, eles iam destruir tudo. Toda a cidade, tudo que havia, seriam destruídos. E o Senhor, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles destruíram totalmente as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Horma. E logo em seguida, irmãos, vem o capítulo-chave dessa noite, que é a partir do versículo 4, que diz a serpente de bronze. E começa assim: e eles, o povo de Israel, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo ficou desencorajada por causa do caminho. E aí o Senhor começou a falar comigo, né? Quantas vezes eu tenho me desencorajado pelo caminho? Quantas vezes eu deixei de buscar a intensidade que o Senhor queria pelas dificuldades do caminho? E nós sabemos que a própria pastora trouxe aqui para nós
para que nós não venhamos nos desencorajar no caminho. Tivemos grande luta durante esse mês de agosto, tivemos grandes vitórias. Mas, assim como o próprio também pastor disse, Satanás ele vai no quê? Nos dois extremos. No ativismo e na letargia. E nessa letargia começa o quê? Desencorajamento. E esse desencorajamento nos enfraquece na fé. Começa uma coisa muito grave, que o povo de Israel, e o Senhor falou para mim, falou, murmuração. Todas as vezes que eu olhava por aquilo que eu estava passando, eu não agradecia a Deus, eu murmurava, eu reclamava, por todas as coisas que durante todos esses meses que aconteceram na minha vida, em vez de eu engrandecer o nome do Senhor, pelas vitórias que Ele também estava me dando, eu via muito mais os tropeços, as quedas, as vergonhas, do que as vitórias. E aquilo começou no meu coração a gerar o quê? Murmuração. E ao ponto, minha esposa falou isso para mim, falou, você está murmurando demais. Na hora eu falei, não, nada a ver. Eu não acho. Mas depois o Senhor foi me mostrando ao caminho, falou, olha aqui, você passou por isso, mas eu te dei essa vitória. Você passou por isso, porque todas as escolhas que eu tive, certas, eu colhi bênçãos. Mas as erradas, eu tive que colher as coisas erradas que eu fiz. E nisso foi vergonha, em cima de vergonha, diante de Deus, para olhar verdadeiramente o que eu estava fazendo. Como eu estava pelo caminho. Como eu estava desencorajado. Como estavam os meus pés nos caminhos. E nós sabemos em João 14,6 que fala que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que estamos trilhando, irmãos, que o Senhor está nos conduzindo, o caminho é Cristo. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o que nos liga ao Pai. E se estamos nesse caminho, o que fazemos? Vemos a glória de Cristo? Glorificamos a Cristo? Exaltamos o nome dele? Ou caímos nas ingratidões, nas dificuldades? Porque as dificuldades na nossa vida, irmãos, não é para nos fazer desencorajar, mas pelo contrário, é para gerar em nós fé, é para gerar em nós gratidão. Mas isso muitas vezes nos faz tropeçar. E aí ficamos o quê? Tocando de roda, e não saímos do lugar. Mas quando nós deixamos o Espírito de Cristo nos convencer, nos mostrar verdadeiramente o que estamos fazendo de errado, aí, nossa, Senhor, me perdoe. É verdade, o Senhor está me mostrando isso, mas eu não quis ouvir isso. Eu não quis fazer isso. O Senhor me perdoe. E aí você tem um trabalho dobrado para poder se restaurar em Cristo, voltar à sua comunhão com o Pai, através do jejum, da oração, através de uma entrega ao Senhor, aquilo que te faz separar do Senhor. E aí é uma luta constante entre a carne e o Espírito. E o Espírito, ele tem que vencer nas nossas vidas. O Espírito de Cristo tem que ser absoluto na nossa mente e no nosso coração. Mas quando estamos totalmente desligados, a nossa carne murmura. Há esse afastamento, há esse esfriamento, há essa letargia. E o Senhor falou, não, para com isso. Olha para mim. Mude o seu foco. Crê em mim. E você começa a caminhar. A caminhar e a caminhar. O caminho que estamos percorrendo, irmãos, está nos fazendo desanimarmos ou estamos perseverando?
o caminho que é Cristo, ele está te fortalecendo, ele está te conduzindo, ele está te dando força para que você vença cada dia o seu mal? Ou você está desanimado, desencorajado? Ah, isso não tem jeito, Senhor. Como? Se a própria palavra de Deus fala, tudo é possível ao quê? Ao que crê. Se você fala para Deus, fala, Deus, não tem jeito, é você mesmo indo contra a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus está te dando força, você pode. Mas quem os nossos ouvidos estão familiarizados a ouvir? A doce e suave voz de Cristo? Ou as artimanhas do diabo? Pensa nisso. Reflita nisso. E saia daqui hoje com poder, com força. Não para desencorajar, mas para permanecer fiel ao Senhor. Versículo 21, versículo 5, diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há nem pão e nem água. E este pão leve traz repugnância à nossa alma. Irmãos, todas as vezes que você senta nessa cadeira, que você vem no culto, que você ouve através da internet, é o maná do Senhor derramado sobre a sua vida. Mas sabe que muitas vezes nós cometemos? De repente não veio uma pessoa que você gosta para trazer a mensagem, ou de repente aquela mensagem que a pessoa trouxe te confronta. Ah, isso não é para mim. Todas as vezes que repugnamos o que está sendo trazido aqui no culto, nós estamos sendo igual os israelitas, repugnando o maná celestial. A palavra de Deus fala que o maná ele tinha gosto de mel. Era doce na nossa boca. A palavra ela tem que ser doce. Ela tem que nos dar vigor. Ela tem que nos dar vida. Ela tem que nos dar força. Porque se você está cheio da força de Cristo, cheio da palavra, não há como desencorajar. Não há como negar a eficiência de Cristo na tua vida. Uma coisa que o Senhor falou para mim, que ainda está no versículo 4, é que se dermos brecha para a murmuração, nós poderemos desencorajar outros no caminho. E aí pecaremos. Todas as vezes que nós desencorajamos outros que estão na fé, quando chega para você com aquele primeiro amor, com aquela alegria, com aquela gana, com aquela força, olha, Deus falou comigo, tá, tudo bem. Aí a pessoa, nossa, que isso? Aí ela vem com alegria, com aquela disposição no coração, cheia do Espírito, e você barra ela, você freia ela. Você está pecando. E a palavra de Deus, em Mateus 18,6, diz assim: Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses pequeninos. Ai daquele. Se vocês desencorajar uma outra pessoa, pequena na fé, ai de ti. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então temos que nos fortalecer. Temos que extrair forças da onde tem toda a força. O brado da igreja qual que é? Grande é o Senhor nosso Deus e poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Da onde temos que tirar força?
Da onde temos que nos desvencilhar dessas artimanhas do diabo e não termos mais como negar a eficiência do poder de Deus nas nossas vidas. Não tem como. E essas murmurações, Deus envia o povo, vamos ler no versículo, a partir do versículo 6, diz assim: e o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo. E grande parte do povo de Israel morreu. Quais são as picadas que o diabo tem te picado e tem te feito morrer? Quais são os venenos que o diabo tem injetado na tua vida e te feito morrer espiritualmente? Eu confessei para os irmãos, era murmuração. Mas medite no Senhor. Senhor, qual é o veneno que o diabo está injetando em mim? E me fazendo morrer para ti. Quais são os sofismas do diabo na minha vida que tem me feito desencorajar e perecer pelo caminho? Versículo 7. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Então a murmuração sempre tem um ponto, irmão. Você nunca murmura sem ter um ponto. Se você murmura do teu trabalho, você vai reclamar de alguma pessoa do seu trabalho. Se você murmura do seu dia, você tem um ponto de uma pessoa para murmurar. Se você murmura dentro da igreja, você tem alguém que você usa como um ponto de murmuração. Pense nisso. Senhor, pecamos contra Deus e contra ti. Eles falaram para Moisés. Continuação. Ora ao Senhor, para que tire de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Olha o amor desse grande servo do Senhor. Mesmo sabendo que aquele povo murmurava contra ele, mesmo assim, ele orou. Mesmo o povo não crendo em Cristo, mesmo assim, Cristo amou e nos ama cada dia mais. Mesmo muita gente vindo para essa festa, mesmo muita gente vindo para essa cidade, mesmo assim, o Senhor nos amou. Essa é a força, é esse amor. Esse amor que tem que estar dentro do nosso coração. Te fez mal, a palavra de Deus fala que se te der um cabo, ofereça outra. Ame, resumindo, ame. Começou o culto como? Ame. O amor, ele não te desencoraja, pelo contrário. Ele te dá força e vigor para você continuar. Para que você seja um vencedor. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e coloque-a sobre uma haste. E todo aquele que for mordido ao olhar por ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Aqui, irmãos, no comentário embaixo, diz assim: eles eram milagrosamente, eu vou ler aqui para mim não me perder, foram milagrosamente preservados. Por quê, irmãos? Porque toda aquela terra que eles caminhavam era cheia de serpentes. Mas a murmuração não deixava o povo ver os livramentos que o Senhor já estava dando a eles. Bastou o Senhor tirar um pouco da mão dele, protetor, o que aconteceu? O povo começou a ser picado pela serpente.
Não deixe que o Senhor tire sua mão sobre a sua vida. Mas que a mão dele seja como uma mão abençoadora, protetora, te dando força e vigor na tua vida. Aqui embaixo, irmão, do rodapé, eu transcrevi aqui para a igreja ficar mais fácil, tá? Olhai e vivei. Aceitai e sereis salvos. Quando os israelitas estavam morrendo das picadas da serpente de fogo, uma serpente de bronze foi erguida no meio deles, para que todos pudessem olhar e viver. Mas houve os que pararam para raciocinar. O que é isso? É o intelecto deles. Meditaram de uma forma errada. A tolice de procurar alívio por esse meio, porque foi Deus que pediu para que Moisés fizesse uma serpente e colocasse nas hastes. Mas isso também traz a incredulidade do povo. Duvidaram novamente do que Deus tinha feito através do seu servo. Quem pudesse ser curado ao olhar para uma serpente de metal era absurdo para suas mentes e disseram: não vamos olhar. Eles já estavam cansados pelo caminho, desencorajados pelo caminho. Aí veio a incredulidade. Deus mostrou-lhe para eles o que poderia ser feito para que pudessem ser salvos das picadas das serpentes. Mas mesmo assim, a incredulidade os fez desacreditar e não olhar. Essa decisão lhes foi fatal. E todos os que não aceitaram a provisão feita pereceram. A serpente de bronze foi erguida no deserto para aqueles que olhassem com fé pudessem ser curados. É a fé. É um dos combustíveis para que nós permaneçamos no caminho, é o quê? Fé. É a fé, irmãos. Da mesma forma, Deus envia uma mensagem restauradora e curadora aos homens, chamando-os a desviar o olhar do homem e das coisas terrenas e depositar a sua confiança em Deus. O Senhor tem nos trazido, irmãos, mensagens restauradoras e curadoras. As mensagens que nós levamos, que a igreja levou para a evangelização, são mensagens restauradoras e curadoras aos homens. Nós não sabemos qual será o efeito, mas no céu o Senhor vai nos mostrar. O Senhor nos deu um vislumbre de algumas coisas, mas nós não sabemos no total. Mas isso é para desanimarmos? Desencorajar? Não. Se o Senhor pediu para que nós fizéssemos tudo isso, é porque Ele tem um propósito. Isso tem que nos dar força. Isso tem que ser o nosso alimento. Ele deu ao seu povo a verdade com poder através do Espírito Santo. Abriu a sua palavra para os que estavam procurando e orando pela verdade. Tem pessoas que na sua sinceridade estavam buscando a verdade. Tem pessoas que na humildade estavam orando e procurando pela verdade. Por isso que as mensagens foram levadas para vários cantos desse país. Mas quando esses mensageiros transmitiram a verdade que haviam recebido ao povo, eles, porém, foram tão incrédulos quanto os israelitas. Muitas pessoas, irmãos, não creram. Muitas pessoas não aceitaram. Mas isso é motivo para te desencorajar, te desanimar, murmurar, ser ingrato?
Irmãos, se através de toda essa evangelização uma vida foi salva, louvado seja o nome do Senhor. Mas não porque uma pessoa não pegou um livro, ou ela rejeitou você falar de Cristo, aquilo não deve te desencorajar. Aquilo deve ser motivo na tua vida. Motivo de oração por aquela pessoa. Motivo de clamor por aquela pessoa. Motivo de jejum. Te dando força. Porque quando você ora, tanto a pessoa que você está orando, quanto você recebe força de Cristo. E é isso que o Senhor quer para nós. Nos tirar dessa letargia e voltarmos para os trilhos de Cristo, os caminhos, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Muitos estão criticando a verdade, como muitos estão criticando a verdade. Nós vemos pelo Telegram pessoas que você vai conversar, não aceito, não quero, criticando a verdade, trazida a eles por humildes mensageiros. Nós temos que ser humildes mensageiros do Senhor, não crendo na força da nossa voz, mas crendo no poder do Senhor derramado sobre as nossas vidas. É essa força, é o Espírito que convence, não somos nós. Questionam, como é possível que olhando para Jesus e acreditando em sua justiça imputada, eu posso ganhar a vida eterna? Quantas pessoas questionam? Quantas pessoas murmuram? Muitas pessoas estão totalmente envenenadas pelo veneno do diabo, da incredulidade, da falta de fé. Tem isso na tua vida, irmão? Tem incredulidade na tua vida? Peça perdão. Busque no Senhor. Busque a Cristo, a sua motivação diária. Já foi dito aqui na frente, tem pedido o pão nosso de cada dia? Senhor, me dá o teu pão deste dia para a minha vida? Tem pedido isso? Tem buscado as bênçãos do Senhor para que você possa ter força para vencer o dia mal? Ou caímos nos venenos do diabo, na correria do dia a dia, não orando, não lendo a palavra, não se alimentando espiritualmente? Aí vamos para a batalha, vamos andar. Como vamos andar, sendo que o alimento que era para nos fortalecer, rejeitamos, deixamos de lado, não buscando a verdade, a força, o vigor que está em Cristo. E achamos que estamos bem na vida, e não estamos, irmãos. Não estamos. Aqueles que assim se recusaram a ver a verdade, não percebem que é Deus com quem estão em controvérsia. Não é comigo, não é com você, não é, é com Deus. Estão rejeitando o Filho de Deus, não estão crendo neles. É com eles, irmão, não com nós, conosco, né? Não é conosco, é com o Pai, que ao recusarem a mensagem enviada a eles, recusam a Cristo. Nesta noite, irmãos, que em nome de Jesus, você possa meditar em Cristo e perguntar para o Senhor: Senhor, quais são os venenos que ainda tem na minha vida? E olhar para a cruz, olhar para Cristo, receber a cura, receber o vigor, receber a força, para que nós não venhamos mais ser desencorajados, mas pelo contrário, encorajarmos as outras pessoas, o nosso irmão do lado, dando força à nossa liderança, que grande peso temos sobre eles. Meditem nisso, irmãos. Senhor, a minha fé está me motivando, ou a minha incredulidade está me desencorajando? Que peso eu sou, Senhor, diante de Ti, para a minha liderança? Que peso eu sou, Senhor, diante de Ti, dentro da minha casa?
Que peso eu sou, Senhor, diante de ti no meu trabalho. Busquem o Senhor. E que nisso possamos nos humilhar diante do Senhor e receber esse poder. Amém? Vamos nos levantar para adorar o Senhor.